E esse era um plano do diabo. Deus usou aquela mulher que foi instrumento nas suas mãos. Ontem à noite, no culto de ação de graças, foi lido um texto do primeiro livro de Samuel, que é a oração de Ana. Ana também é uma mulher muito especial, uma mulher de oração, que esperou no Senhor. E é interessante, queridos, o fato de ela ter pedido um filho para que fosse consagrado ao Senhor, numa época de decadência, quando o sacerdote já tinha entregado os pontos, quando os filhos do sacerdote Eli eram profanos, eram homens que estavam no serviço do culto, mas eram profanos, que usufruíam da função, que se prostituíam, e havia da parte do sacerdote Eli uma omissão muito grande, e aquela mulher de Deus pediu um filho. Você pode imaginar o que significa uma mulher estéril dará à luz a um filho, e depois de desmamado, esse menino é consagrado ao Senhor por toda a vida. Que exemplo de vida é o exemplo de Ana. Quando nós vamos ao Novo Testamento, então nós encontramos várias mulheres. O texto que o pastor Cláudio leu, de Lucas 8, fala de várias mulheres. 3 nomes são destacados, mas havia outras mulheres que seguiam após Jesus e que serviam, mulheres que estavam ali para servir. Sendo esta a primeira igreja presbiteriana do Recife, sendo esta a igreja que faz parte do primeiro presbitério, o presbitério de Pernambuco, sendo esta uma igreja histórica, que carrega uma grande responsabilidade por ser mãe de tantas igrejas. É preciso que mudanças sejam propostas no seio da igreja, a partir da voz de uma igreja centenária. Nós damos graças a Deus porque eu posso chamar assim de o novo presbitério de Pernambuco. O presbitério de Pernambuco antigo está sendo desmembrado, será oficializado agora, homologado, e haverá um novo presbitério de Pernambuco. Nossa igreja fará parte desse novo presbitério. E quando eu li e ouvi alguns pontos e uma carta de intenção desse novo presbitério, eu dei graças a Deus, porque a proposta não é de poder, não é de dominação, não é de quem manda, mas é de servos, de pessoas que sejam prontas a servir. Então eu queria convocar agora a SAF dessa igreja, a SAF pioneira, para que desta SAF nossa possa ressoar uma voz que chame as mulheres a serem santas mulheres, que aprendam a esperar em Deus e que estejam dispostas a servir. Você sabe muito bem, não é nenhuma novidade que eu vou dizer, o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, é o que diz a Bíblia, e o pecado nos fez vaidosos, mas o Evangelho de Jesus nos ensina a sermos servos. E mais, Jesus diz que nós somos servos inúteis. Então, até quando a gente homenageia alguém, até quando a gente recebe uma homenagem, a gente precisa ter sempre em mente isso, a gente precisa ser vigilante quanto a isso, que a glória é do Senhor. Porque qualquer coisa que você tem, qualquer coisa que eu tenha, nós recebemos isso do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo tinha isso tão claro, quando a igreja de Corinto brigava, sou de Paulo, sou de Cefas, sou de Apolo, sou de Cristo e tal, e Paulo com muita consciência, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos, por intermédio de quem viestes a crer. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem aquele que rega. Então, queridos, que Deus nos dê essa graça. E eu queria, pensando nessas santas mulheres de Lucas capítulo 8, que essa SAF
seja fortalecida cada vez mais no Senhor, na força que Ele supre, para que essa SAF pioneira continue sendo luz para a glória de Deus e fazendo história, tendo essa marca de mulheres que seguem a Jesus e mulheres que servem. Mas na minha lista aqui, não podia deixar de falar de Maria, a mãe do nosso Jesus, a mãe do Salvador, escolhida soberanamente, surpreendida. Mas como se dará isso? Não tem um contato com homem algum. E quando o anjo explica a ação do Espírito Santo, Maria, numa atitude de consagração, de submissão, ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua palavra. Olha que coisa linda. E o texto que lemos, que é o Cântico de Maria, queridos, erram, falham, pecam aqueles que fazem de Maria uma corredentora, pecam contra Deus aqueles que fazem de Maria uma mediadora, pecam contra Deus aqueles que falam de Maria como sendo a mãe de Deus, porque Maria é a mãe de Jesus, o homem. E Maria não é corredentora, Maria não é mediadora, porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E Maria, tão quebrantada diante do Senhor, ela se considera diante do Senhor uma pecadora, porque ela fala de Deus, o meu Salvador. Então Maria não é imaculada, Maria foi concebida em pecado, mas ela foi soberanamente consagrada, chamada pelo Senhor, vocacionada para ser a mãe do Salvador. Ela é, sim, como diz a Bíblia, bendita entre as mulheres, mas longe de ser objeto de adoração. Nós a admiramos, nós damos graças a Deus pela sua vida, nós reconhecemos o seu valor como mulher de Deus, mas ela é uma serva do Senhor. A Bíblia fala de uma outra Maria também, mãe de João Marcos. Lemos lá em Atos capítulo 12, numa época quando a igreja estava sendo perseguida. Ela acolhia uma congregação que se reunia em sua casa. Priscila, esposa de Áquila, que casal afinado com o Senhor. Moraram em Roma, moraram em Éfeso, moraram em Corinto. A igreja se reunia em sua casa. Aquele casal precioso, um dia na sinagoga, ouviu Apolo falando, viram a sua eloquência, seu potencial. No entanto, Apolo conhecia somente até o batismo de João, e eles acolheram aquele jovem Apolo e ensinaram a ele com mais exatidão a palavra de Deus. Apolo tornou-se um dos líderes da igreja de Corinto. Paulo, fazendo referência a esse casal em Romanos 16, diz que por causa de Paulo, por amor ao evangelho, Apolo e Áquila, Priscila e Áquila arriscaram a própria vida. Eram servos de Deus, um casal muito especial. Isabel, a mãe de João Batista. Interessante olhar para o evangelho e perceber que Isabel foi a primeira pessoa e a primeira mulher a declarar a messianidade do Senhor Jesus Cristo. A mãe do Salvador me visita. Ela reconheceu a messianidade do Senhor Jesus. Podia falar de Lídia, primeira mulher convertida na Europa, e a igreja na Europa começou na sua casa. Então na Europa ela foi a SAF pioneira, porque a igreja começou ali na sua casa. E esta mulher, Tabita, Dorcas, na verdade Tabita é o nome em aramaico e Dorcas é o nome na língua grega,
Mas ambos os nomes, tanto Tabita como Dorcas, têm o mesmo significado, quer dizer gazela. Olhando aqui para o texto de Atos, nós percebemos um momento muito especial do ministério de Pedro. Ele estava em Lida, onde foi instrumento de Deus para a cura de Enéas. Você pode ver aí a partir do verso 22. E como Lida estava perto de Jope, quando morreu Dorcas, alguém soube que Pedro estava em Lida e eles mandaram imediatamente 2 homens que foram a Lida buscar Pedro, uma distância de cerca de 15, 16 quilômetros daquela cidade. E eles foram então procurar Pedro e nós conhecemos a história, né? Bom, poderia parar aqui porque o pastor Cláudio já falou sobre Dorcas, né? Mas eu vou falar mais alguns minutos aqui. Destaquei 3 pontos então sobre a pessoa de Dorcas, um exemplo para nós, dando graças a Deus pelas nossas irmãs e pensando bem uma SAF que seja cada vez mais bíblica, cada vez mais operosa, cada vez mais comprometida com o Senhor. O primeiro ponto que eu queria destacar é esse que diz a Bíblia aqui, que ela era uma discípula de Jesus. A gente sempre ouve o nome discípulo, né, no masculino, mas aqui o texto diz que ela era uma discípula, que literalmente quer dizer uma seguidora, uma aprendiz. Literalmente ainda, um discípulo é aquele que se assenta aos pés do mestre. Então olha que referência preciosa sobre Dorcas, quando nos lembramos dessa mulher, uma discípula de Jesus. Era assim que ela era conhecida. E quando Lucas, o historiador, fez esse registro, certamente colhendo informações, falaram a respeito dessa mulher e ele fez o registro. Dorcas, Tabita, uma seguidora de Jesus, uma aprendiz, alguém que se assentava aos pés do mestre para aprender da sua palavra. E eu queria então pensar aqui no Senhor Jesus Cristo. Se ela era uma discípula, uma seguidora de Jesus, então nós precisamos pensar nele para tentar imaginar aqui o caráter, a conduta, a vida de Dorcas. Quando nós lemos e estudamos o Novo Testamento sobre o nosso Senhor Jesus, nós encontramos um Senhor dedicado ao Pai e dedicado às pessoas. Não foi assim a vida de Jesus? Dedicado ao Pai. Jesus tinha uma motivação, era a glória do Pai, era agradar ao Pai, era amar o Pai. Por isso ele amava o Pai, orava ao Pai, ouvia a voz do Pai. Ele chegou a dizer: eu não faço nada de moto próprio. Ele disse em outra ocasião: a minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se estamos pensando num discípulo de Jesus, e no caso aqui uma discípula de Jesus, precisamos pensar nele, servindo ao Pai e servindo as pessoas, amando o Pai, orando ao Pai, ouvindo a voz do Pai, glorificando o Pai, fazendo o bem, compadecendo-se das pessoas, sendo fiel em tudo. O Evangelho de Marcos diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nesses dias de individualismo narcisista, o que mais queremos é que nos sirvam. Às vezes na igreja, recentemente estive pregando em Salvador, estava presente o cantor Estênio Márcios. Em uma das atividades ele deu uma palavra. Ele estava falando sobre o perigo de termos na igreja consumidores e não adoradores. Porque o consumidor, o que é que ele faz? Ele geralmente volta ao lugar onde lhe atendem bem, ele volta ao lugar que lhe satisfaça, se ele foi bem recebido. Então a tendência é que ele volte àquele lugar. Ele estava dizendo: se nós não tivermos adoradores, mas consumidores, nós estaremos constantemente mudando de congregação. Aqui não dá para ficar porque não me atenderam aqui,
não falaram comigo, não puxaram a cadeira para eu sentar, não me reconheceram e tal. Então, consumidores e não adoradores. Esse é um grande perigo. Nós aprendemos com o Senhor Jesus, que veio para servir. Um dia, quando os seus discípulos discutiam quem era o maior, é incrível, queridos, passados todos esses anos depois de Jesus, ainda no meio eclesiástico existe essa preocupação: quem é o maior, quem é o reconhecido, quem é o notado. Isso é uma coisa do nosso coração. Quem é o maior? E qual foi o princípio que Jesus ensinou? O maior seja aquele que vos serve. Que a gente sempre pensa no maior, o que preside, o que fala, o que fala mais alto, o que se impõe. Para Jesus, o maior é aquele que serve. Como foi lido aqui na hora das ofertas, sem dúvida nenhuma, queridos, para o tesoureiro que não vê o coração, o maior é aquele que deu a maior oferta. Mas para Jesus, que sonda o coração, a viúva foi quem mais deu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não que às vezes quem dá muito não tenha dado de todo o coração. Não foi isso que Jesus quis dizer. Mas na verdade ele sonda o coração. E quando Jesus lavou os pés aos discípulos, não para instituir uma cerimônia, ele disse ter deixado o exemplo para seguirmos os seus passos. Então, Jesus veio para servir, Jesus veio para fazer o bem. Tem dois textos aqui em Mateus, se você puder abrir comigo a Bíblia, Mateus capítulo 4. Eu me emociono geralmente quando leio esses dois textos, que eu fico tentando visualizar a cena. Mateus capítulo 4, verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia. Mateus, eu falei Marcos, é Mateus. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Mateus 9, 35. Olha que preciosidade. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então vejam bem, Dorcas era uma discípula, uma aprendiz, uma seguidora, alguém que se assentava aos pés do Senhor. Obviamente que nos dias de Dorcas nós não tínhamos ainda o Novo Testamento formado, mas nós tínhamos a pregação dos apóstolos, e os apóstolos pregavam Jesus, anunciavam o Senhor Jesus, falavam da sua pessoa, da sua obra, do seu exemplo, davam as instruções. Os apóstolos falavam com a autoridade dada pelo Senhor. Então, uma discípula de Jesus era alguém que se identificava com Jesus, era alguém que procurava imitar os passos de Jesus, seguir a vida de Jesus. Queridos, esse é o chamamento para nós, seguidores de Jesus, pessoas que o conheçam cada vez mais, que se aprofundem cada vez mais na comunhão com Ele, e pessoas que reproduzam as suas atitudes, sua conduta, seu caráter, tudo isso na força que Ele supre. Então, pensando em Dorcas como uma discípula, ela era uma autêntica discípula do Senhor. Nós podemos inferir várias coisas. Se ela é chamada de discípula, que ela era uma mulher piedosa, uma mulher de oração, uma mulher apegada à palavra, fiel, com muitas outras virtudes.
Mas nós não vamos inferir nada, vamos nos deter apenas no que diz o texto. E como discípula do Senhor Jesus, o texto de Atos diz que Dorcas era uma humilde costureira. Essa mulher que causou impacto era uma costureira. Uma atividade simples. Mas a Bíblia diz que ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Em outras palavras, queridos, o que essa expressão quer dizer, notável pelas boas obras e esmolas que fazia, é que ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Vejam, essa era a dedicação dessa discípula de Jesus. Quer dizer, sua vida era uma vida frutífera, era uma vida que causava impacto nas outras vidas. A gente só pode conceber a ideia de uma sociedade auxiliadora feminina, uma sociedade que cause impacto, que faça a diferença. Não são apenas reuniões, não são apenas atividades, mas que cause impacto, que as pessoas olhem assim e digam: ali estão discípulas do Senhor Jesus Cristo. Não apenas uma sociedade a mais na igreja, não apenas uma sociedade que componha a estrutura organizacional da igreja, mas uma sociedade de discípulas do Senhor. A gente percebe também que ela era muito amada na igreja. Geralmente no seio da igreja, as pessoas mais amadas são aquelas pessoas mais solícitas, mais amáveis, mais dóceis, mais dedicadas, mais lindas de alma. Aquelas mulheres doces, que servem, que edificam, que abençoam. Fico imaginando Dorcas conversando, fico imaginando Dorcas fazendo uma visita, fico imaginando Dorcas aconselhando alguém, instruindo alguém, que foi o terceiro ponto da mensagem do pastor Cláudio, instruindo. Você pode imaginar a sabedoria, a doçura, a exatidão, a precisão, a correção, alguém que estava verdadeiramente interessada no bem das outras pessoas. Ela era muito amada, era generosa, era frutífera, era uma discipuladora. Eu separei ainda 2 textos aqui, agora, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, falando às mulheres. Eu quero aplicar esse texto, mas a todos nós, aos homens também. 1 Timóteo 2, de 8 a 10, quando ele fala no verso 8 sobre os homens, ele diz assim: quero, portanto, que os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Sabe qual era a vestimenta de Dorcas que mais chamava a atenção? Eram suas obras. Essa era a vestimenta mais linda que ela usava. Esses eram os adereços da sua beleza. Mulheres piedosas. Tito, capítulo 3, 8º versículo: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Era uma discípula de Jesus, discípula de alguém que andava por toda parte, por cidades, por povoados, fazendo bem. Era uma discípula de Jesus. Segundo lugar, de forma mais breve, o texto nos lembra que Dorcas era humana e era mortal. É muito interessante, queridos, o texto de Lucas fazer esse destaque. Ficou doente e morreu.
Porque mulheres santas de Deus adoecem, porque mulheres santas de Deus morrem, porque a morte entrou na nossa história depois da queda e passou a todos os homens. Quando nós lemos aqui, fica imaginando aquela cena. A morte arrebatou-a quando mais se ocupava em distribuir beneficências em seu ministério abençoado. E em sua morte, ela nada podia fazer para aliviar os sofrimentos das pessoas. Eu queria pensar por um momento aqui, que nós somos mortais, que hoje nós estamos aqui e nem sabemos se amanhã estaremos aqui de volta, não é mesmo? Talvez para alguns de nós seja o último culto. Isso não é para lhe assustar não, né? Porque você sabe para onde vai, né? E talvez seja o último sermão que eu pregue, é ou não é verdade? A nossa vida, diz a Bíblia, olha, passa como um breve pensamento. Nossa vida é breve. E mesmo aquela mulher tão preciosa, tão frutífera, tão operosa, tão dedicada, aquele membro da igreja tão especial, era humana e morreu. Interessante algumas observações que o texto faz. Lucas, como historiador, era bastante criterioso. Ele faz essas observações aqui. Estava lendo sobre os costumes naquela época e estava vendo que em Jerusalém o corpo devia ser sepultado no mesmo dia em que a pessoa morresse. Mas fora de Jerusalém permitia-se um período de até 3 dias para o sepultamento. E o texto que li diz que os cadáveres eram imediatamente lavados, porque o texto diz aqui que Dorcas, que eles lavaram o seu corpo. O corpo era ungido com perfumes e óleos e enfaixado num tecido de linho. Talvez tenham feito tudo isso. E quando nós olhamos o texto, estava atento aqui quando o pastor Cláudio falou sobre essa observação de manhã, eu tinha lido alguma coisa, estava ouvindo ele falar, aí disseram que ela adoeceu, verso 37, Lucas diz, ela adoeceu, veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram no cenáculo. E a questão é, por que não providenciaram logo o sepultamento? Sabendo eles que Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Vejam bem, olhando para o texto. O texto não diz se os 2 homens foram enviados para Pedro para que ele pudesse acompanhá-los em seu pesar, e chorar com eles, e sentir com eles, ou se Pedro foi chamado para fazer alguma coisa em favor de Tabita. O texto não diz isso, e a gente não pode também tentar dizer o que o texto não diz. Agora, há uma lição preciosa aqui que eu quero destacar. Quando Pedro chegou, e é interessante, é um exemplo para todos nós, igreja, especialmente nós líderes, pastores, presbíteros, diáconos, quando alguém nos chamar, né? Por isso que é importante estar aí o seu telefone sempre ligado, né? Às vezes obviamente que acontece um problema com a operadora, a gente nem pode atender. Mas Pedro nos dá um exemplo aqui, que quando solicitado, ele fez isso imediatamente. Que Deus nos dê a graça de um coração sensível, porque quando alguém nos solicita, quando alguém nos chama, quando alguém liga para nós, quando alguém está precisando de uma visita, de um socorro, de uma palavra, então a pessoa está precisando, não é para amanhã nem para depois de amanhã, não é para agora. E é interessante a gente observar, texto, verso 39 diz que Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorca fizera por quanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando para o corpo disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se, e ele, de forma muito gentil, dando-lhe a mão, levantou-a
e depois chamou. Você pode imaginar a cena agora, não é? Quando aquelas mulheres todas subiram, e os homens também, não é? E todos tomaram conhecimento. Aquilo causou um impacto tão grande, e muitos creram no Senhor. Estava observando o texto, interessante isso, que quando aquelas viúvas se aproximaram de Pedro, mostrando os vestidos, chorando, olha, falando sobre Dorcas, Pedro entrou naquele aposento, naquele quarto, e retirou todo mundo, porque o milagre que estava para acontecer não era um espetáculo. Às vezes tem sido feito nos nossos dias, né, um espetáculo para que as pessoas vejam e as pessoas glorifiquem os homens como santos que sejam, possivelmente, né, ou supostamente são. Pedro tirou a todos, porque o milagre que estava para acontecer, e certamente, como observou o pastor Cláudio de manhã, Pedro era um apóstolo na sua relação com o Senhor. Quem sabe o Espírito Santo colocou no seu coração naquele momento que um milagre iria ser feito ali, porque quem ordena essas coisas é o Senhor, é algo da soberania de Deus. E Pedro tirou a todos, porque aquilo não era um espetáculo. E Deus, em sua santa soberania, ressuscitou aquela discípula para a glória do seu nome, e muitas pessoas foram convertidas naquele dia. Claro que esse é um fato extraordinário, é algo grandioso, é uma ação da soberania de Deus. Deus ressuscitou aquela discípula, atendendo a oração de Pedro. Mas eu queria lembrar com esse fato da sua enfermidade e da sua morte, que ela era uma pessoa humana e uma pessoa sujeita às limitações, às adversidades da vida, mas ela tinha deixado um legado. Então hoje, enquanto nós temos vida, respiramos, hoje é dia, é tempo para ser bênção, para frutificar para a glória de Deus. E em último lugar, queridos, esse é muito claro no texto. Eu disse que Dorcas era uma costureira, e o que nós aprendemos aqui é que ela consagrou e usou os dons e os talentos que Deus lhe dera para a glória dele e para o bem das pessoas. Olha que coisa linda. Na igreja do Senhor, Ele tem soberanamente distribuído dons, e Ele nos tem dado talentos. Esses dons e talentos devem ser consagrados ao Senhor e usados para a glória de Deus e para o bem das pessoas. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Veja comigo Efésios capítulo 4. Assim diz o Senhor através do apóstolo Paulo, Efésios 4, verso 1: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis por modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É isso que diz a Bíblia, queridos. Então, nós somos servos, Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, por isso é que apareça Jesus. Por isso, como disse João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Ou como diz um cântico, não do Inário, um cântico avulso, eu não me preocupo em ser reconhecido por ninguém. O que me importa mesmo é que ele cresça mais e mais em mim. Deus nos deu dons e talentos para que sejam consagrados a ele, sejam usados para a sua glória, para a edificação da igreja. Uma costureira pegou sua vida, seu talento, seus dons, consagrou-se ao Senhor. Ela disse: o que é que eu posso fazer? E ela usou a sua arte para vestir pessoas, usou a sua arte para atender a pessoas que não tinham de onde tirar. Ela usou os dons e os talentos consagrados ao Senhor. Não precisa nem abrir a Bíblia, eu vou ler rapidamente aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 9, isso é para as mulheres e para os homens, para todos nós. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E Paulo ainda, escrevendo aos Colossenses, no 3º capítulo, texto extraordinário de instrução que coloca-nos no foco correto, quando ele fala de virtudes que devem ser cultivadas. Colossenses 3, a partir do verso 12, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, a qual também fossem chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E o verso 17 diz: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Veja como as coisas mudam. O que eu tenho, o que eu sou. Como nós cantamos esse hino, consagração. Eu consagro tudo, eu consagro a minha vida, meus dons, meus talentos, meus bens. Usar isso em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. E os versos 23 e 24 desse mesmo capítulo ainda dizem: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Olha que coisa, queridos. Estamos fazendo para o Senhor. Quando Dorcas, certamente a discípula, aquela mulher marcada pelas boas obras, quando ela fazia cada peça, cada vestido, cada túnica, ela fazia sem dúvida nenhuma, de todo o coração, como para o Senhor. Não foi isso que Jesus ensinou? Tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, estava nu, me vestiste, estava preso, foste ver-me, estava enfermo, foste visitar-me. Como para o Senhor.
Isso muda a nossa realidade, queridos. Quando a gente começar a aprender isso pela ação do Senhor, cada atividade nossa, em nome do Senhor, para Ele, é para Ele que estou fazendo. Não é para tornar o meu nome célebre, mas é para glorificar o nome dEle, é para exaltar o nome dEle. Não é para exaltar o meu nome, é para exaltar o nome dEle, é para Ele que estou fazendo. Isso é cristianismo. E o verso 24 diz: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Concluindo, depois desses 3 destaques sobre essa mulher de Deus, essa notável discípula do Senhor Jesus nos desafia. Ela nos desafia a deixarmos as teorias a respeito de amar a Deus e amar ao próximo e colocarmos em prática os cuidados pelas pessoas. Estava lendo um texto, não sei a origem desse texto, mas tocou tanto meu coração, espero que toque o seu também. A pessoa dizia assim: eu sou apenas um, mas eu sou alguém. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. Tenho o dever de fazer tudo o que posso, e com a ajuda de Deus serei capaz, na força que Ele sou. Que aplicações a gente pode fazer? Eu listei aqui 5 breves afirmações como aplicações. Primeiro, a vida de Dorcas nos ensina, como discípulos do Senhor, o nosso dever de servir ao próximo da melhor maneira possível. Essa foi uma marca de sua vida. Segundo lugar, uma pergunta: como estou agindo ao perceber a necessidade do meu irmão? Como é que estou agindo ao perceber a necessidade do meu irmão? Terceiro, como estou usando os dons e as habilidades que Deus me deu, os dons e os talentos que Deus me deu, como estou usando? Quarto lugar, sou sensível às necessidades do meu próximo? E por fim, Dorcas aprendeu com o exemplo do Senhor Jesus e com a graça do Senhor. Que nós aprendamos também como ela, queridos, para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Queridos, vamos ficar de pé, entoar hino 312.